E aí galera, tudo jóia? Chegamos para mais uma aula sobre polígonos regulares, tá certo? E olha só, em particular nessa videoaula nós vamos discutir um pouquinho sobre o pentágono. O pentágono, claro, regular. O pentágono obviamente tem 5 lados, como ele é regular tem 5 lados congruentes, tem 5 lados iguais, 5 ângulos também de mesma medida, tá? E aí pessoal, eu já coloquei aqui 108 graus para cada um. Mas para a gente achar essa medida desse ângulo, é só pegar a soma dos ângulos internos do pentágono, que é 540, e dividir por 5. 540 dividido por 5 dá 108. De outra maneira, você pode encontrar o ângulo externo. Para encontrar o valor do ângulo externo, é só pegar a soma dos ângulos externos, que é sempre 360, dividir por 5. 360 dividido por 5 dá 72. Se o ângulo externo é 72, o ângulo interno é o suplemento, é o que falta para 180. O ângulo interno mede 108. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí, pessoal, para vocês. Vou até ampliar essa tela para que vocês possam observar com muito mais detalhe, tá bem? Muito bem. E ainda sobre pentágono regular, como eu já tinha dito a vocês em outra aula, todo polígono regular ele pode ser dividido a partir de seu centro em triângulos isósceles congruentes, tá certo? Onde esse segmentozinho aqui, ó, é o raio da circunferência circunscrita ao polígono, tá certo? E naturalmente esse verdinho aqui é o raio da circunferência inscrita, que coincide com o apótema do pentágono, nesse caso do pentágono regular, tá certo? O Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita, é também um apótema. Esse rapaz aqui, que tá de rosa aqui, pessoal, é o ângulo central, tá certo? E pra gente encontrar o ângulo central, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 ângulos centrais. É só pegar 360, que é uma volta completa, 360 graus, e dividir por 5, dá 72. Acho que você já reparou que o ângulo central, ele tem a mesma medida do ângulo externo, tá certo? Porque o ângulo externo também é 360 dividido pelo número de lados, dividido pelo número de ângulos, tá certo? Tudo bem para vocês? Então tá aí, né? Obviamente esse apótema divide o lado ao meio, ele sai do centro do polígono e vai até o ponto médio de qualquer um de seus lados, tá certo? Tá? Esse ângulo é de 90 graus, então você pode aplicar o teorema de Pitágoras, só recapitulando as ideias que a gente já trabalhou, tá? Então e com isso a gente tem aí o pentágono regular. Ronepson, eu quero calcular a área desse pentágono. Uma maneira é fazer 5 vezes a área do triângulo isósceles. Como é que eu calculo a área do triângulo isósceles? Um lado, que é o Rzinho, vezes o outro, que é o Rzinho não, o Rzão, né? Rzão, vezes o outro, que é o Rzão, pelo seno do ângulo entre eles, que é 72, tudo isso dividido por 2. É uma maneira para calcular a área de um triângulo, aí você multiplica por 5, tá? Essa é uma maneira para calcular, tá certo? Tudo bem para vocês? E aí eu trouxe um probleminha para a gente trabalhar, tá, pessoal? Vamos trabalhar esse primeiro problema aí, bem interessante. Deixa eu ampliar a tela para a gente fazer a leitura. O mosaico a seguir é formado por pentágonos regulares e losangos, tá? A soma das medidas dos ângulos x, y e z é igual a... Tá aqui, pessoal, para vocês, tá? Esse aqui é um pentágono regular. Se é um pentágono regular, esse ângulo aqui, galera, mede quanto? Esse ângulo aqui mede 108 graus, né? Vou até afilar aqui a ponta do lápis, tá bem? Esse ângulo aqui mede 108 graus, tá? 108 graus. Tá certo? Naturalmente, esse aqui de baixo também mede 108 graus, tá? 108 graus. E naturalmente, se eu somar y mais 108 mais 108, essa soma dos 3 ângulos dá uma volta completa, dá 360. Então, y mais 108 mais 108, essa soma vai dar 360 graus, tá certo? 360 graus. Pessoal, 108 mais 108 dá 216, está somando, passa subtraindo. O meu y vale quanto? 360 menos 216. 360 menos 200 dá 160. Menos 16 dá 144. Então, 144 graus é o valor de y, tá? Muito bem, tá. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Como isso aqui é um losango, tá? Esse y que está aqui é igual a esse que está aqui, ó. Aqui também é y. Tá certo? No caso, mede 144 graus. Tá certo? Aqui em cima é x, aqui também é x. Tá certo? E você lembra que no losango, a soma de 2 ângulos consecutivos vai dar exatamente 180 graus, né? Porque todo losango é um paralelogramo. De outra maneira, a gente poderia trabalhar da seguinte forma. Nós poderíamos dizer o seguinte, que x mais y dá 360.
Se a soma desses 4 dá 360, então só o x e o y, né, que é a metade, vai dar 180 naturalmente, tá? Então, pessoal, x mais y dá 180 graus. Como o y é 144, então x mais 144 é igual a 180 graus. Naturalmente, meus amigos, o meu x vale 180 menos 144. O meu x vale 180 menos 144, galera, dá 36 graus. Acabei de encontrar o valor de x aí nessa conversa todinha, tá? Acabei de encontrar o valor de x. Mas, Rona Epson, para encontrar o valor de z, também não tem problema, tá certo? Olha só, olha o que eu vou fazer, tá, pessoal? Se você pensar um pouquinho, esse z que está aqui é o mesmo que está aqui, né? Mesma confecção, né? Mesma conjuntura, né? Afinal de contas, olha só, se você não entendeu ainda, tá? Esse z que está aqui, como isso aqui é um losango, no losango os ângulos opostos são iguais, é igual a esse aqui de cima, tá? Deixa eu só fazer esse ajuste aqui. Esse z vai ser igual a esse aqui. A gente já sabe, pessoal, olha só que bacana também. A gente já sabe que esse rapazinho aqui, opa, deixei ele branco, calma aí, deixa eu voltar. Pronto, agora vai, tá? Olha só, pessoal. Pronto. A gente já sabe que esse rapazinho aqui, ó, ele mede 108 e esse aqui também mede 108, que é o ângulo interno do pentágono, tá? Regular. E aí, naturalmente, pessoal, se eu somar, olha só pra cá, z, vamos lá, vamos somar devagarzinho, tá? Se eu somar z mais 108 mais 108 mais x, quem é o x? Opa, acabei de encontrar, é 36. Mais 36, essa soma dá quanto, pessoal? Dá 360, dá uma volta completa também, não é? Ó, aqui eu dou uma volta completa, pessoal. Tranquilo? Então, pessoal, organizando aí, fazendo as continhas, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter que z é igual, comigo aqui, tá? 108 mais 108 dá 216. 216 com 6 dá 222. 222 com 30 dá 252. Então, meu z vai ser 360 menos 252. Tá? Consequentemente, o meu z vai ser 360 menos 250 dá 110, menos 2 dá 108. Então, isso aqui, pessoal, dá 108 graus. É o valor de z. Interessante, né, galera? Muito, 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 muito interessante. Tudo bem para vocês? Tranquilo, tudo certinho. Então, encontramos o valor de z, o valor de x e o valor de y. Só que na questão eu pedi a soma. Na questão eu pedi x mais y mais z, tá certo? A soma das medidas. Como eu pedi a soma das medidas, sem nenhum problema, eu vou somar, tá certo? Deixa eu estender essa página aqui, tá? Eu vou somar x mais y mais z. X nós vimos que vale 36 graus, não é? 36 graus, tá ali. O y nós vimos que dá 144 graus. 144 graus. E o z vale 108 graus. Tá certo? Pessoal, claro, x mais y a gente já tinha encontrado, né? 36 mais 144 dá 180. 180 com 108, 180 mais 100, 280, com 8 dá 288, tá? É o valor da soma pedida, da soma em questão. E aí, naturalmente, quando nós olhamos para as alternativas, encontramos que letra, hein? Alternativas, vamos lá? Olha só. Letra B de bola, 288 graus, tá? 288 graus. Tudo bem para vocês? Então, beleza. Olha só para cá mais uma vez para quem quiser ver a solução. Tá aqui, ó. Tá certo? Passo a passo dela. Encontramos o y primeiro, depois o x, tá certo? Depois o z e depois somamos. Tudo bem? Tranquilo? Joia, então. Vamos para um outro problema, pessoal. Problema 2 na sequência. Problema 2, vamos lá? Problema 2 diz assim, questão FUVEST, tá? Na figura adiante, tá? Na figura adiante nós temos um pentágono ABCDE, tá certo? Um pentágono regular. E a medida em graus do ângulo alfa é, vamos lá, pessoal, quero o ângulo alfa, tá certo? Olha só. Pensa comigo aqui. Nós já vimos que o ângulo interno do pentágono mede 108 graus, tá? Então esse ângulo aqui mede 108. Além disso, pessoal, como o pentágono é regular, esse lado aqui é igual a esse. E o que é que eu quero que vocês percebam?
Eu quero que vocês percebam, por exemplo, que o triângulo AED, esse triângulo aqui do canto, ó, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, além de dois lados iguais, ó, dois lados iguais, ele tem também dois ângulos iguais. Em outras palavras, esse ângulo aqui é igual a esse aqui de baixo. Tá certo? 108, para completar 180, falta quanto? Falta 72, não é? 72 dividido para dois ângulos iguais, dá quanto para cada um? 36, não é, pessoal? Não precisa estar equacionando tudo, né? Você consegue fazer de maneira aritmética, tá certo? Então, novamente, ó, 108 para completar 180 do triângulo, falta 72. Como são dois ângulos iguais, 72 dividido por 2, 36 para cada um. Da mesma forma, vai acontecer de aqui ser 36, né? Pela mesma razão, né, pessoal? Aqui 36, aqui 36 e, naturalmente, aqui 108. Só estou brincando agora, tá? Só estou brincando agora com problema, tá certo? E aí, obviamente, se eu somar alfa mais 36 mais 36, essa soma, bora lá comigo, alfa mais 36 mais 36, cuidado, não confunda, dá quanto? Dá exatamente o ângulo interno do polígono, do pentágono. E o ângulo interno todinho do pentágono vale quanto, hein? Vale 108 graus. Para com isso, né, pessoal? 36 mais 36 dá 72, 108 menos 72 dá 36. O meu alfa vale 36 graus. O meu alfa vale 36 graus. Tudo bem para vocês? Encontramos o valor de alfa, e alfa sendo 36 graus, a resposta certa está na letra C. Letra C na tela? Olha só, letra C, confere mesmo, tá? Muito bem, esse foi o problema 2 na sequência, tá, pessoal? Problema 2. Espero que vocês tenham entendido direitinho, está aqui a solução dele. Olhe para essa imagem, é importante que vocês absorvam bem essa ideia, tá certo? E sigamos então para o nosso problema 3 na sequência, tá? Problema 3 do Enem, tá, pessoal? Problema 3 do Enem, olha só que bacana. Vamos lá, vamos lá. Galera, o problema 3 diz assim: um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com o formato de pentágono regular. Olha só que interessante, pessoal, pentágono regular. Quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular conforme a figura que vocês estão vendo aí, tá? Na sua tela, tá bom? Muito bem. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava. E para isso anotou as medidas dos ângulos X. O ângulo X é o ângulo EAD, tá certo? O ângulo Y, que é o ângulo EDA, tá? O ângulo Y, que é o ângulo EDA, e o ângulo Z, que é o ângulo AED, tá certo? O ângulo Z, que é o ângulo AED, do triângulo ADE. As medidas X, Y e Z em graus desses ângulos são, respectivamente... Meus amigos, sem muito estresse, tá? Porque eu acabei de fazer esse problema, para ser sincero. Vocês percebem que os modelos se repetem? Tá? Os modelos se repetem. Olha só para cá, pessoal. Porque como o pentágono é regular, ó, esse lado aqui é igual a esse, né? Todos os lados são iguais. Como o pentágono é regular, a gente já viu no início da aula que esse ângulo aqui mede 108 graus, né? 108 graus, tá certo? Como, eu só estou recapitulando, tá, pessoal? Eu só estou refazendo o problema. Como esse lado é igual a esse, então, naturalmente, esse triângulo EAD aqui é um triângulo isósceles, tá? É um triângulo isósceles. Ele, além de ter dois lados iguais, naturalmente vai ter dois ângulos iguais. Se aqui é 108, para completar 180, 72, dividido para 2, dá quanto? Vem 36 graus para cá e 36 graus para cá. Que delícia, que delícia. Pessoal, então só para deixar isso amarradinho, o ângulo X é o ângulo EAD, o ângulo X. O ângulo X é o ângulo EAD. EAD vale 36. O ângulo Y, que ele se referiu na questão, o ângulo Y é o ângulo EDA. O ângulo EDA também mede 36. E o ângulo Z, que ele se referiu na questão, o ângulo Z é o ângulo AED. AED mede exatamente o ângulo interno do pentágono, que vale 108 graus. Beleza, meus amigos? Então, resposta 36, 36, 108. E quando a gente olha para as alternativas, letra C mais uma vez, letra C nas alternativas, tá certo? Beleza? Solta lá nas alternativas só para a gente confirmar. Isso, letra C, tá? Muito bem, muito bem. Fechou? Tranquilo? Ok, perfeito, perfeito, perfeito. Agora vamos elevar um pouquinho mais o nível, tá? Porque
o pentágono ele tem uma característica muito interessante, tá? O pentágono tem uma característica muito legal. Por incrível que pareça, por exemplo, eu vou só jogar mais uma tela aqui, tá? Eu vou desenhar um pentágono aqui, fazer a coisa bem natural mesmo, tá? Bem tranquila. Vou jogar um pentágono aqui, tá certo? Tá? Sem problema, sem problema. Isso, pronto. Pronto, agora sim. Tá aí um pentágono. Eu vou puxar, por exemplo, as diagonais desse pentágono, tá certo? Só pra gente brincar, tá, pessoal? Só pra gente brincar aqui, sem estresse, tá certo? Sem problema algum, tá? Vou puxar as diagonais. Eu vou puxar essa diagonal aqui, galera. Essa aqui é uma primeira diagonal que eu vou puxar. Aqui é outra diagonal que eu vou puxar. Lembra que o pentágono tem 5 diagonais, né? É só aplicar na fórmula, né, pessoal? Tá aqui outra diagonal, tá certo? Para saber quantas são, né? Tá aqui outra diagonal. Olha só. Estão aqui as 5 diagonais do meu pentágono, tá? Aqui, opa, falta mais uma, né? Falta mais uma. Vem cá, diagonal. Faltou você aqui. Isso. Pronto. O pentágono, ele quando a gente traça as diagonais, tá certo? Eu gero aqui dentro um outro pentágono menor. Tá certo? E esse outro pentágono menor, obviamente, é um pentágono regular semelhante ao primeiro. E aí, se eu traçar as diagonais do menor, eu gero um outro menor. Então, através de uma interação infinita, né, dos atos de traçar as diagonais dos pentágonos que vão surgindo, eu vou ter pentágonos sempre regulares aí, pentágonos semelhantes ao primeiro, ao original. Tá certo? Mas o interessante, por exemplo, é que dá pra gente fazer uma manipulação geométrica, e encontrar o tamanho dessa diagonal em função do tamanho do lado, por exemplo. Se eu te der o tamanho do lado, você encontra a diagonal. Se eu te der o tamanho da diagonal, você encontra o tamanho do lado. No caso do pentágono, todas as diagonais têm o mesmo tamanho, no caso do pentágono. Tá certo? No caso do pentágono regular, deixando isso muito claro. Então, presta bem atenção nessa próxima questão que eu vou fazer com vocês, porque dela eu vou extrair ideias, tá certo? Eu quero que vocês acumulem a experiência dessa questão para poder resolver outros problemas, tá bem? Então, presta bem atenção porque eu vou jogar na tela a questão 4, problema 4 da EPK, tá certo? Problema 4 da EPK que vai dizer o seguinte, a figura a seguir é um pentágono regular de lado 2. Opa, maravilha, lado 2, que delícia. Tá? 2 centímetros. Os triângulos DBC e BCP são semelhantes. Ele já deu a pista, né? Mas isso era para você descobrir sozinho. A medida de AC, uma das diagonais do pentágono regular em centímetros é igual a... Vamos embora. Tá? Meus amigos, eu quero o tamanho de uma diagonal, tá? Quando eu puxar aí, a gente vai resolver a situação, tá? O lado do pentágono mede 2. Tá? Muito bem. Eu poderia dizer que o lado era L e construir o tamanho da diagonal em função de L. Seria também muito legal, tá? Muito legal mesmo. Pessoal, o que é que eu quero que vocês pensem? Eu já fiz essa continha várias vezes, então vai ficar repetitivo. Isso aqui não é um ângulo interno do pentágono? Se isso aqui é o ângulo interno, isso aqui mede 108, né? Se isso aqui tudinho, pessoal, é o ângulo interno, isso aqui é 108, né? 108, né? Então esse carinha aqui, olha só, esse carinha aqui, deixa eu só desativar. Pronto. E pronto. Deixa eu só apagar isso aqui, pronto. Tá? E apagar isso aqui porque nós, na verdade, não conseguimos deixar esse pontinho ali, tá? Pronto, agora vai. Nós já fizemos isso, né? Esse ângulo todinho mede 108, consequentemente, esse carinha aqui mede quanto? Esse carinha aqui mede quanto? Esse carinha mede 36 e aqui mede 36, não é? Porque esse cara todinho mede 108, não é assim, né? O ângulo interno do pentágono. Olha de novo, olha pra cá, ó. Esse triângulo todinho, pelo que eu acabei de fazer, pessoal, nas outras questões, esse ângulo todinho mede 108, então esse carinha aqui vale 36 e esse carinha aqui, pessoal, vale 36. Tá certo? O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que esse triângulo menor tem um ângulo 36, 36 e aqui 108, né? E esse triângulo maior tem um ângulo 36, 36 e naturalmente esse grandão 108. Calma, eu sei que quando tem um triângulo dentro do outro, para a gente perceber essa semelhança e para a gente estabelecer a correspondência entre os lados, a coisa é um pouco mais delicada. Mas olha o que eu vou fazer, pessoal, não se emociona, não se emociona. Eu vou pegar esse triangulinho aqui e vou deixá-lo separado aqui. Calma, não se emociona, não se emociona. E vou pegar esse triângulo maior aqui e deixar separado aqui, tá certo?
para a gente perceber a semelhança, tá? Eu só fiz arrastar, você pode fazer o mesmo aí, tá bom? Então aqui vale 36 graus, tá certo? Aqui vale 36 graus e naturalmente aqui vale 108. Tá? A mesma coisa aqui no grandão, olha só, aqui vale 36 graus, aqui vale 36 graus, tá certo? E naturalmente, pessoal, aqui vale 108 graus, maravilha. Se esses dois triângulos têm os mesmos ângulos, então eles são o quê, pessoal? Eles são semelhantes, né? Eles são semelhantes, tá? Outra coisa que eu vou dizer a vocês é o seguinte, na questão eu não disse que o lado do pentágono media 2 centímetros, não foi isso? O lado do pentágono regular mede 2. Isso aqui é o lado, mede 2, ó. Isso aqui é o lado, mede 2. Isso aqui é o lado, mede 2. Então, olha só, aqui é 2, tá? Aqui é 2. Eu quero o tamanho da diagonal. É o tamanho da diagonal que eu tô querendo, tá certo? Encontrar a diagonal AC, que foi o que eu pedi, é igual a encontrar a diagonal BD, tá? Então, eu quero o tamanho da diagonal. Isso aí não vai ser problema pra gente. Pessoal, outra coisa importante, ó. Aqui mede 2. Eu tô olhando pro triângulo pequeno que eu arranquei daqui, ó. Ele veio pra cá, 2. Tá certo? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Tá, Rona Epson, e aí, o que é que a gente faz? Olha só que bacana, pessoal. Vamos só amadurecer a ideia. Vamos só pensar um pouquinho aqui nas estratégias, tá? Pessoal, eu quero o tamanho dessa diagonal. Isso aqui é a diagonal, tá certo? Isso aqui é a diagonal. É essa diagonal que eu tô interessado, é nela que eu quero trabalhar, tá certo? Esse D aí, tá? Rona Epson, aqui é 2, tá? E esse pedacinho aqui vale quanto, Rona Epson? Bom, não sei. Eu sei que esse carinha aqui é igual a esse, né? Tudo bem? Isso eu sei, porque é um triângulo isósceles, tem dois ângulos iguais, tem dois lados iguais. Ah, olha só, se vocês olharem com muito carinho pra cá, com muito carinho, todo esse ângulo não é 108, como aqui é 36, aqui é 72. Se aqui é 72 e aqui é 36, 72 mais 36 dá 108. Para completar 180 desse triângulo, aqui vale 72. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse lado é igual a esse aqui. Ou seja, aqui vale 2. Ó. Daqui para cá, para o ponto P, vale 2. Beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Aqui é 2 e aqui também é 2, né, pessoal? Ó, aqui é 2. Tá certo? E aí, olha que interessante. Se eu disser que aqui é xzinho, aqui vai ser xzinho, não vai? Aqui vai ser xzinho. Tudo bem? Então, esse xzinho tá aqui e ele tá aqui. E essa diagonal todinha aqui, ela mede quanto? Xzinho mais 2. Xzinho mais 2. Na hora que eu encontrar xzinho, eu encontro também a diagonal, porque é só somar 2. Não são semelhantes esses dois triângulos? Se são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então vamos lá, só para deixar isso bem amarradinho, tá? Xzinho mais 2 é oposto a 108, xzinho mais 2 é oposto a 108, oposto a 108 aqui é 2, então xzinho mais 2 está para 2. Vamos lá, x mais 2 está para 2. Aqui a gente está literalmente elevando o nível da conversa. Assim como, vem comigo aqui, tá? Vem comigo aqui. 2, que é oposto a 36 aqui é x. 2 está para x. 2 está para x. Tudo bem para vocês? E aí, meus amigos, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É só resolver a equação, tá? X vezes x mais 2. X vezes x mais 2. É igual 2 vezes 2, 4. Pessoal, x vezes x dá o quê? X ao quadrado. Mais 2x. Tá mais 4, passa menos 4. Igual a 0. Caímos numa equação de segundo grau. E naturalmente, pessoal, quando a gente cai numa equação de segundo grau, delta e Bhaskara, né? Claro que vocês poderiam também tentar resolver de cabeça por aquela técnica da soma e produto das raízes, né? Mas vamos lá para delta e Bhaskara, porque eu já vejo que o delta aqui não é um número que é um quadrado perfeito, tá? Então, olha só, quem é o delta dessa equação? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Menos por menos dá mais. 4 vezes 4, 16. 16 mais 4 dá 20. O delta é 20. Se o delta é 20, certo? Aplicando a fórmula de Bhaskara, x vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 20, dividido por 2a. Quem é o A, Rona Epson?
O A, pessoal, o A vai ser exatamente 1, 2 vezes 1. Como 20, galera, é 4 vezes 5, então eu vou ter menos 2, mais ou menos a raiz de 4 vezes 5, dividido por 2, né? Raiz de 4 é 2, né, pessoal? Como a raiz de 4 é 2, então eu vou tirar da raiz, ó, menos 2, mais ou menos 2 raiz de 5, dividido por 2. Tá certo? Pessoal, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2 raiz de 5 por 2 dá só raiz de 5, né? Aí entenda, se for menos, ó, menos alguém, menos outro alguém, vai dar negativo, não vai? Só que x não é um comprimentozinho, então ele tem que ser positivo, pessoal. A única solução que me interessa é com mais. Portanto, olha, o meu x, ele vai ser igual a quanto? O meu x vai ser menos 2 por 2 dá menos 1. Mais 2 raiz de 5 por 2 dá raiz de 5. Meu x é isso aqui. Mas não é exatamente o x que eu estou querendo, porque eu pedi o tamanho da diagonal. E o tamanho da diagonal, ó, isso aqui não é a minha diagonal, ó, não é a minha diagonal, que é igual a essa aqui. O tamanho da minha diagonal vai ser exatamente x mais 2. Portanto, o comprimento da diagonal, tá certo? O comprimento da diagonal é exatamente x mais 2. E o x é quanto? Menos 1 mais raiz de 5 mais 2 que estava aqui. Opa, para com isso, né, galera? O tamanho da diagonal vai ser 2 menos 1 dá 1, 1 mais raiz de 5. Isso é interessante, tá? Isso é muito bacana. Achei o tamanho da diagonal quando o lado é 2. Só por curiosidade, só por curiosidade, só por curiosidade. Tá certo? Só por curiosidade. Se você pegar um pentágono regular, isso aqui só vale no pentágono regular, tá certo? Se você pegar um pentágono regular e dividir a diagonal dele pelo lado, quanto é que vale a diagonal? Acabei de calcular, 1 mais raiz de 5. Mas só deu 1 mais raiz de 5 porque o lado era 2. O lado era 2. Eu não sei se vem alguma coisa na mente de vocês, mas esse número aqui, sabe que número é? É o número de ouro, tá certo? Esse número aqui, pessoal, é exatamente o número de ouro, ou a razão áurea, como queira, tá? É o número de ouro. Tá certo? Esse é o número de ouro. Então, no pentágono, a gente consegue perceber a presença da razão áurea, tá certo? Beleza, pessoal? Tá? O pentagrama, tá? Aquele desenho que eu fiz daquela diagonal, e aí fiz aquela estrelinha dentro, né? E aí eu vou desenhando, fazendo várias interações e tal. Tá? Aquela estrelinha que a gente desenhou ali é o pentagrama, tá? Que eu desenhei anteriormente. Vou até colocar aqui. Tá aqui, ó. O pentagrama tá aqui dentro. Tá certo? E existe uma razão, tá certo? A razão dos deuses, né? O número dos deuses, o número de ouro, o número que está associado à concepção de harmonia, de perfeição. É exatamente o número de ouro. Tá certo? Exatamente a razão áurea que eu encontrei. E o pentágono apresenta isso. Tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo? Fez sentido isso? Muito bem. Então, voltando para a questão, né? Para a gente não deixar ali aleatória e sem identificar as alternativas, tá certo? Quando eu volto para a questão, a diagonal mesmo, que foi o valor que eu pedi, vale 1 mais raiz de 5. E 1 mais raiz de 5, quando eu olho para as alternativas, está em qual letra? Está na letra A. Tá certo? Está na letra A. Tudo bem? 1 mais raiz de 5, tá? Cuidado, porque é o valor da diagonal. Perceba que a letra B é exatamente o valor de x que eu encontrei, mas a resposta é a letra A, tá? Pessoal, e aí eu vou explorar um pouco mais essa ideia, pelo menos a título de comentário, tá? A título de comentário. Na hora que eu encontrei esse valor de x aqui, pessoal, tá certo? A gente pode começar a explorar ainda mais esse problema, porque eu encontro esse triângulo aqui, não encontro? Como eu tenho x, que eu acabei de encontrar, eu tenho 2 e tenho 2, pela lei dos cossenos, esse cara ao quadrado é esse ao quadrado mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse por esse pelo cosseno de 36. Então, pela lei dos cossenos, eu consigo determinar o cosseno de 36, tá certo? E claro, se eu consigo determinar o cosseno de 36, utilizando a relação fundamental, eu encontro o seno. Enfim, a gente começa a brincar, começa a achar relações. Com o seno e o cosseno de 36, eu encontro o de 72, que é o arco duplo. Enfim, então possibilidades para poder explorar essa ideia do pentagrama não nos faltam, tá certo?
Então fica a dica aí, se eu aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo menor aqui, tá certo? Eu vou encontrar justamente, meus amigos, o cosseno de 36, tá certo? Tranquilo? 36, 72, 72. Se eu aplicar para esse ângulo aqui, eu encontro o cosseno de 72. Tá? Relação fundamental, eu encontro o seno. Enfim. Beleza, meus amigos? Então, só ampliando aí essa imagem, porque isso aqui tem que ficar claro na cabeça de vocês. Essa semelhança que eu fiz aí, ela tem que ficar redondinha, tem que ficar bem amarradinha para vocês. Tá certo? Beleza? Muito bem. No mais, meus amigos, muito obrigado pela paciência, por estarem comigo nesse momento, por dividirem comigo esse espaço. Tá certo? E até a nossa próxima videoaula. Valeu!